Está difícil se alimentar nessa seca. A onda de calor tem afetado muito a agricultura. Nesta fazenda, o solo está sendo preparado para o cultivo de soja. José Ricardo tem raízes nesse chão. Gerente da fazenda, como o pai foi um dia, explica como a temperatura perto dos 40 graus prejudica o cultivo. Qualquer grãos, o grãos ele suporta uma temperatura na hora do seu semeio. Com a temperatura forte como está no dia de hoje, a 40 graus ou até acima, a semente ela para ter uma boa qualidade de germinação e não ter perca no campo, o ideal é que seja 25 graus. Mas até você pode explorar isso um pouco mais, até no máximo uns 30 graus. Acima disso você tem percas de produtividade e de germinação. Diante do calor incomum de setembro, a tecnologia foi o recurso usado para manter a possibilidade de plantio. Esse equipamento é o pivô central de irrigação, ele tem 600 metros de raio e foi necessário um investimento de R$ 2 milhões. Esse é um equipamento de precisão que ele irriga a planta só com a quantidade necessária diária de água que ela necessita. Assim também a gente economiza água para não ver desperdício. Esse é um equipamento de precisão, ele é monitorado via satélite. Qualquer problema que tiver nele, a gente está vendo ele pelo celular e ele em 24 horas ele irriga a lavoura inteira, só com a quantidade necessária de água que é necessário para a planta. Esse equipamento é o primeiro da região. Nossa região aqui é uma região muito próspera, é uma região boa, é uma região de baixada, é um solo que é até fértil, mas o clima nosso hoje está muito... Cada ano ele está assim de uma forma. Um ano chove nesse período, outro ano não chove. Então essa falta de... essa adversidade do clima nos fez com que a gente montássemos equipamentos de irrigações que não são baratos, mas é o que garante ao nosso plantio e o que garante a nossa produção. Sem irrigação e sem água hoje a gente não tem o que fazer. É esperar pela chuva que vem do céu, mas a gente não sabe se a chuva vai continuar, né? Então você tem que irrigar e você tem que fazer a precipitação correta para que o plantio tenha um bom sucesso e a produtividade seja boa, colocando água na proporção correta. Tamanho investimento impacta no lucro do produtor rural e no preço que chega ao consumidor. O clima exerce um papel fundamental na agricultura, uma vez que afeta diretamente as práticas agrícolas. Vale considerar que esse impacto ele varia conforme cada cultura. Por exemplo, algumas plantas têm o seu crescimento favorecido em regiões mais quentes, enquanto outras se desenvolvem melhor em climas mais frios. A plantação de milho safrinha, por exemplo, pode diminuir o seu rendimento em mais de 20% ao enfrentar a falta de chuva por longos períodos. De fato, o clima ele pode ter um impacto grande no florescimento de algumas plantas e as variações climáticas interferem em todos os tipos de cultura. Dentre as mudanças climáticas na agricultura que podem influenciar diretamente as plantações, eu vou destacar alguns de maior intensidade, como a parte da iluminação, temperatura do solo, temperatura ambiente, umidade do ar, do solo e intensidade dos ventos, assim como a quantidade de chuva. O campo depende do clima. Então, quando o clima está ruim, a produtividade é muito baixa, mas os custos não param de crescer. Insumos, adubos, óleo diesel, tudo que se faz no campo hoje, os valores não abaixam de questões de custo. Mas quando baixa o preço, você tem um custo alto e um preço baixo. Então isso vai impactar lá também no supermercado. Então às vezes a oscilação de preço é devido a esses fatores que ocorrem de preço, de falta de água, de questões hídricas, climáticas. Então tem vários fatores que prejudicam muito o produtor rural.